Oi, gente! Na nossa aula de sociologia de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre os conceitos chaves bastante utilizados na sociedade, tá bom? Primeiramente, qual que é a importância da socialização? A socialização ela é importante, pois o convívio em grupo é fundamental para estabelecer formas de interação, cooperação e comunicação entre dois indivíduos ou entre um indivíduo e mais pessoas, um grupo de pessoas. Esse processo ele modifica a pessoa, pois a partir do contato com o meio social em que está escrito, assimila-se regras, costumes, significados e valores. Vou dar um exemplo para vocês. Por que a gente acha estranho a forma de socialização de um idoso abusando sexualmente de uma criança? Porque em algum momento do nosso meio de socialização, da nossa vida, alguém ensinou pra gente essa regra, que não era normal essa questão de um idoso abusar de uma criança, entendeu? Só uma relação, um exemplo para vocês entenderem essa questão de socialização, que existem regras e valores simplificados e embutidos dentro da socialização, o que faz a gente acreditar em coisas serem normais e coisas serem anormais, tá bom? A socialização ela é bastante variável. A socialização é resultado dos costumes e hábitos que a criança aprende em seu grupo social. Qual que é o grupo social de uma criança? Pais, avós, irmãos, tios. E ela é variável, pois as regras e hábitos se diferenciam de um grupo para o outro. As regras e hábitos de uma família, elas se diferenciam de uma para a outra. Vou dar um exemplo prático para vocês. Existem famílias que dão uma importância muito significativa aos estudos. Coloca a criança numa escola particular, claro que se tem uma condição financeira, né? Mas coloca a criança para estudar uma escola particular, pega no pé se essa criança está dando valor aos estudos. E já tem outras famílias que não levam em consideração isso, não estão nem aí para os estudos das crianças e até colocam elas para trabalhar antes do tempo certo. Só um exemplo para vocês entenderem. Interação social. O que é interação social? É por meio do contato social que está à base da vida de uma sociedade. Por meio dele, as pessoas estabelecem códigos, relações de identidade, de atuação e de comportamento. Interação social é qualquer contato que você tenha com outra pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando você entra numa loja de sapatos, você prefere olhar os sapatos sem que ninguém te interfira, não vendedor te interfira, ou você prefere que assim que você entre na loja, um vendedor já chega a você e já pergunte qual que é o seu interesse e te direciona ao local que você deseja. Esse é um tipo de interação social. Cada pessoa vai, por exemplo, receber o vendedor de uma forma diferente. Algumas vai aceitar tranquilamente a ajuda do vendedor e outras não tem interesse dessa ajuda, tá bom? Isolamento social. Interessante cair esse assunto aqui, justamente nesse momento que a gente está vivendo, o isolamento social. Consiste no corte total ou parcial das relações sociais, por algum motivo. Por exemplo, o nosso motivo é por causa do coronavírus, mas existem outros tipos de isolamento social. Exemplo, por que as pessoas, quando elas infringem as leis, elas são presas? Porque ela infringiu uma lei do meio social, significando que ela não sabe viver no meio social. Então, ela vai ser isolada para ela aprender as maneiras corretas de viver em sociedade. Na verdade, deveria ser assim, mas a gente sabe que não é, tá bom? O isolamento social, ele pode causar vários problemas para uma sociedade, e é bastante isso que a gente está vivendo. Por exemplo, o abuso de crianças, a violência doméstica, cada imagem eu coloquei o abuso sexual. Por quê? Grande parte das pessoas, elas vivem isso constantemente, mas elas vão trabalhar, vão para a escola, vão para os outros lugares e não ficam, por exemplo, 24 horas convivendo com esse problema. Com o isolamento social, essas questões, elas se intensificam mais, principalmente a violência doméstica, né? Elas são bastante intensificadas. Grupos sociais. Os grupos sociais, eles possuem um interesse em comum, que fazem as pessoas se identificar a um grupo social. As pessoas do grupo social relacionam-se entre si de forma harmoniosa, em busca desse interesse em comum. Dividem o mesmo sentimento de pertencimento, então elas pertencem a esse grupo social e aderem a determinadas regras.
Aqui eu coloquei duas fotos para vocês entenderem melhor. Uma foto simbolizando o feminismo e a outra foto simbolizando a comunidade LGBT, tá bom? Esses dois exemplos são grupos sociais. Eles possuem um interesse em comum e lutam para os seus direitos, tá bom? Os agregados sociais, massa, público e multidão. São pessoas que se reúnem momentaneamente por um período de tempo unidas pelo mesmo sentimento. Mas isso não fazem delas participantes de nenhum grupo social. Elas só têm alguma ideologia, algum sentimento, se reúnem a favor desse sentimento, dessa ideologia, e depois cada um vai para sua casa. Não possuem estrutura estável. Os indivíduos são desconhecidos entre si. Muitas vezes as pessoas participam da mesma massa, do mesmo público, mas elas não têm relação uma com a outra, tá bom? Aqui eu coloquei o exemplo de um movimento, uma foto do movimento a favor do Lula, naquela época que estava tendo as manifestações para ele ser preso, para ele não ser preso. Essa primeira aqui da CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. E coloquei uma outra foto com constantes movimentos, constantes protestos em favor do Bolsonaro. Os dois são exemplos de pessoas que são desconhecidas entre si, mas que possuem um sentimento só, o sentimento de pertencimento a essa ideologia, tá bom? Movimentos sociais. O movimento social ele consiste na ação conjunta de indivíduos que, a partir de suas ideias e envolvimentos em um esforço organizado, tem como objetivo promover alguma mudança social. Então, eles unem a partir dos seus interesses para promover alguma mudança social de grande impacto. Eu coloquei um exemplo aqui do MST, do Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra é um movimento que já existe há bastante tempo e eles lutam para a ocorrência da reforma agrária, que é a redistribuição de terras improdutivas. O que é essa redistribuição? Um grande proprietário tem uma grande quantidade de terra e não sabe utilizar, não consegue utilizar essa terra de forma benéfica, para produzir alimentos, para produzir produtos, diversas coisas. Então, o que o movimento dos sem terras querem? Que essas terras sejam redistribuídas às pessoas para que elas possam ter terras e aproveitar melhor essas terras, tá bom? Esse é o movimento social. Para finalizar, eu queria que vocês fizessem os exercícios que estão na página 29 até a página 31 e também queria que vocês copiassem esses slides no caderno, tá bom? Até a próxima aula